Malaquias, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? A gente tem feito de tudo para não ser agressivo, mas quem sabe alguma coisa que a gente faz, que a gente fala, torna-se agressiva ao povo, a uma irmã, a um irmão. E para começar, se alguma coisa temos falado que seja agressivo, eu quero pedir perdão a cada um de vocês, porque não é a nossa intenção. O que é um agressivo? Para começar, nós vemos que o dicionário diz que ele é mal criado. E a gente não tem sido mal criado. Contudo, tem hora que pode ter palavras agressivas. O agressivo é aquele que provoca. Eu tenho procurado fazer o possível de pregar e não provocar. Contudo, alguém pode ter sido provocado. Então eu quero que, desde já, vocês me perdoem, para que eu possa prosseguir pregando esta palavra, e que esta palavra possa ir me cortando a cada dia, para que eu seja um melhor homem. Nós todos, ao falar estas palavras, falar de acordo com o que Deus é. Na verdade, nós vemos o próprio Deus falando palavras duras. Nós vemos o profeta João Batista falando palavras duras, que parecia ser palavras que estavam agredindo. E se a pessoa não pertencesse àquele ministério daquele dia, estava sendo agredido por aquelas palavras. Até o sistema sofria. O machado está posto na raiz das árvores. E a árvore sempre foi pessoas. Na Bíblia, nós fomos plantados no Salmo 1 como árvore à beira d'água, e que no devido tempo dá o seu fruto. E nós vemos João Batista com um machado na raiz das árvores, na raiz dos homens. As suas palavras pareciam agressivas. Serpentes, raça de víboras. Mas aquilo era a palavra de Deus. Tem hora que você fala, agride a pessoa moralmente, pessoalmente, agride a pessoa, isto é mal. Mas quando é uma pregação, ela é coletiva, se você toma uma mensagem como a de João Batista, que parecia estar agredindo as pessoas, provocando as pessoas, sepulcro caiado, Jesus chamou eles também. Isso são palavras que agridem. E eu tomei estas palavras para poder sermos ajudados, palavras agressivas, que muitas vezes nos entristece e entristecemos a outrem. Por isso eu digo, se alguma vez eu tenho usado de expressão agressiva para você, que não seja a palavra, porque a palavra ela é agressiva. A palavra vem até com azorrague, certo? Mas é a maneira de Deus tratar com os filhos.
O filho que não é corrigido, a Bíblia diz que ele é bastardo e não filho. Mas muitas vezes nós, os crentes, nós queremos ser lisados. Nós queremos que venha com um tapinha de pelica em nós. Nós não queremos ouvir o que Pedro ouviu. Aquilo era palavra agressiva, mas era a palavra de Deus. Meu irmão, quando a palavra de Deus, não importa que ela seja agressiva, você não pode ter Deus mal criado. Ele está te alertando. Você não pode ter Deus como te agredindo, te provocando. Ele está te alertando, te ajudando. O que Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Agora, Jesus estava falando pessoalmente, estava falando com o homem, estava falando com alguém que andava com ele, mas que era capaz, que tinha humildade de ouvir uma palavra desta. Acho que ninguém nunca tratou nós, e nunca eu tratei um irmão, uma irmã, um diácono, um obreiro, como Jesus tratou. E eu não sou melhor que Jesus. Talvez me falta gente daquele calibre de Pedro para que eu possa usar o calibre de Cristo. Isso é o que tem acontecido. Mas a gente tem procurado medir nossas palavras. Mas Jesus, sendo a palavra, ele falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Qualquer coisinha que a gente fala para os irmãos, eles não vão à igreja. Eles desligam a internet. Eles não comunicam. Agora, eu não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando com uma pessoa. Eu estou falando com centenas de pessoas que várias vezes têm ouvido palavras duras, palavras que agridem, e têm suportado, como Pedro, para mostrar que nós somos o crente verdadeiro. Nós temos que ser como Pedro. Ninguém vai chamar nós de Satanás. Eu ainda não tive coragem, não tive nenhum irmão que eu o chamasse de Satanás. Na verdade, eu já tive muitos traidores, mas não pude chamá-los de Satanás. Eram meus irmãos. Mas Jesus chamou porque ele tinha um homem com o calibre de ouvir, com capacidade de ouvir. Muitos de nós não temos capacidade nem de ouvir. E nós, pregadores, também não temos capacidade de falar, porque não temos pessoas com capacidade de ouvir certas repreensões, certas provocações, como nós vemos na Bíblia, Jesus fazendo. Sabe o que nós gostamos da Bíblia? Deus é amor. Que nós gostamos da mensagem? Amor divino. Agora, o irmão Brana diz: o amor é eletivo. O amor é acompanhado de eleição. Se eu não tenho eleição, eu tomo aquela palavra de amor como agressiva, porque eu não tenho eleição. Aí aquela palavra se torna agressiva. Você tem que crer desta forma: o amor é eletivo. Ele é acompanhado com esta eleição, como Pedro era eleito. Para trás de mim, Satanás. Talvez se fosse eu nunca voltaria mais na reunião de Jesus. Falar claro. Chamar eu de Satanás. Eu estou no seu caminho, estou no seu culto, estou aqui te ajudando, tu me chamaste como um discípulo, e agora dizer para mim, eu que tenho te defendido, eu que tenho feito tudo a seu favor, e o que disse antes aqui agora, disse palavras brandas. Mestre, não vai acontecer nada contigo. Foi isso que Pedro disse. Nada sucederá contigo em Jerusalém. E Jesus disse que ia suceder. E disse: não vai. E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás.
Meus irmãos, o que a gente deseja é ser um crente verdadeiro como foi Pedro. Irmão Branham tomou Pedro como crente verdadeiro. Ele tomou o Judas como aquele crente que é um hipócrita. É aquele que fica no grupo, mas ele não é do grupo. Ele fica no apostolado, mas ele não é do apostolado. Vamos ser o verdadeiro crente? Eu quero que vocês todos escute a pregação que faço e perceba que temos pregado palavras que não são agressivas, porque não temos ainda pessoas na altura de ouvir repreensão. Não temos pessoas na altura de ouvir correção. Se ficamos sem correção, o que Paulo diz, somos bastardos. Quem é que quer ser um bastardo? O bastardo é aquele filho, aquela criança que vem fora do matrimônio. É um bastardo. E você e eu, nós temos que orar por estas crianças ainda pela misericórdia de Deus, hoje, até apresentá-las a Deus. Não tenho nenhuma dificuldade nisto, porque eu reconheço que o sangue de Jesus Cristo purifica aquela criança, eu aprendi com o meu profeta. Purifica aquela criança de todo o pecado. Então eu posso ajudar aquela criança. Mas nós, irmãos, grandes, quando ouvimos alguma palavra dura, ao invés de nós corrermos, vamos aproximar de Deus. Tem hora que a gente não pode pregar nenhuma mensagem porque está acontecendo aquilo no meio da gente, no meio da igreja, na cidade. Você fala de um vírus, os vírus estão por aí. Certo? Não gosto nem de falar nisso, porque daí não adianta nada. Ao invés de você falar nos vírus, fala na palavra, fala na revelação, fala que o Cordeiro saiu do trono. Fala uma palavra dura, é muito melhor. Por isso, vamos pedir a Deus, mude a minha natureza, Senhor, porque eu quero ser capaz de ouvir palavras agressivas. Mas que essas palavras procedam do Senhor. Palavras procedendo da palavra. Para eu poder aceitar, não como um Deus mal criado, não como um Deus agressivo, não como um Deus que provoca, não como um Deus que me agride, mas como um Deus que quer me posicionar. Ele quer me posicionar. Por isso essas palavras que estou dizendo agora, eu quero uma limpeza. Se você crê na sinceridade, eu tenho dito, meus irmãos, eu tenho sido cercado de hipócritas. Eu já disse para muitos, já disse no púlpito, pela roupa que eu vestia, eu já dizia, olha aqui, eu dizia, eu estou de cinza. Isso aqui representa muitos hipócritas que me ouvem. Famílias hipócritas. Agora, não podemos nós corrigir? Não podemos nós aceitar? A gente aceita palavras que vêm de outros, só aceitamos palavras bondosas. Osmar, você é ungido. Eu não gosto disso. Certo? Quem pode me ter como ungido é Deus. Se Ele não me tiver, que adianta as suas palavras? O que adianta seus elogios se Deus não me elogia? Eu preferiria receber palavras duras. Há pouco, mandando alguns parágrafos para uns crentes, ele diz, diga o seu nome, que eu quero orar por você. Como se eu tivesse pedido oração para ele. Diga, porque ele quer saber, ele quer orar para eu ser salvo. Ele quer me salvar desta revelação. Ele quer me salvar desta abertura dos selos. Enquanto eu não quero ser salvo disto. Assim como eu quero te salvar da denominação e você não quer ser salvo.
Eu quero te salvar do batismo trinitário e você não quer ser salvo. Mas estamos aqui para isto. E você querer me salvar de um profeta, não quero ser salvo. Eu creio no profeta. Eu creio nesta palavra revelada. Então, palavras amáveis, gostosa, o som em meus ouvidos, não é o que me alegra. E me chamar de falso não é que me entristece, eu até sorrio. Não me entristeço com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei a mensagem que prego, eu sei que tipo de mensagem eu tenho pregado. Se você pensa que não é de Deus, deixa simplesmente eu crer, juntamente com meus irmãos, de que isso é de Deus. Não vai me atrapalhar você me chamar de falso, você não entender minhas palavras. Ou nós pensamos, Deus me repreendendo, o pai repreende. Você sabe que o filho não aceita a repreensão do vizinho. Tem meninos que o vizinho fala, eles discutem com o vizinho. E tem filhos que o pai repreende e eles discutem com o pai também. Mas tem filhos que o pai fala e eles calam a boca. Isto é um bom sinal. Isto é sinal de cristianismo para todos nós. Se nós cremos que neste dia, irmãos, o povo desta mensagem da terceira etapa, vocês me perdoam, mas tem muitos de vocês que não creem em Deus. Tem muitos de vocês que não creem que Deus é Pai hoje. E Deus, para ser Pai hoje, você pensa que Ele vai bater nos seus ombros e dizer que gracinha, que amor de irmão. Não, Ele vai me corrigir. Ele vai te corrigir. E Deus, para me corrigir e te corrigir, Ele sendo Pai, Ele tem que corrigir através de quem? Tem que ter um pastor para fazer isso. E esse povo tem que crer no seu pastor. E crendo no seu pastor, eles vão admirar a repreensão, a correção, as palavras duras. Onde está o Pai? Olha para você. Sim, eu quero ser corrigido pelo Pai. Aí pergunta, onde está o Pai? Eu e o Pai somos um. Isso que é difícil você crer. Você diz que crê em Deus, mas quando você não crê na mensagem do dia, você não crê em Deus. Quando você embaraça com a mensagem do dia, você embaraçou em Deus. Quando você duvida da mensagem do dia, você duvidou de Deus. Quando você rejeita a correção da palavra do dia, você rejeitou a correção de Deus. Deus não pode corrigir através de outra pessoa. Vocês são filhos de quem? Jesus era o Pai, eu e o Pai somos um. Brana e o Pai eram um. Quem foi corrigido por William Brana e não aceitou a correção de William Brana, estava rejeitando a correção de quem? De Deus, do Pai. Quando João aparecer e pregar para vocês a mensagem que vocês precisam ouvir, daquilo que William Brana não pôde falar, quando isso acontecer, você terá que saber, a repreensão chegará aos seus ouvidos e não será de um homem mortal, mas aquilo será do Pai. Sabe por que você recebe repreensão? É porque o Pai te ama. Mas eu quero corrigir o Pai. Eu quero falar com o Pai. Eu quero me superar. Será que não pensamos assim? Eu tenho vários filhos. Tem uns que param e ouvem. Tem uns que repelem o que eu falo. E na vida espiritual eu também tenho vários filhos. Eu dou graças a Deus, é que eu não tinha quase ninguém. Mas agora a gente tem centenas de filhos neste ministério. Eles me chamam de pai. Sim, Pai. Mas na hora da correção, a palavra de correção, São Paulo diz que não parece boa no momento, mas depois ela é edificante. Por que não toma a palavra de correção? Reconheça, eu tenho que reconhecer. Se eu dei alguma palavra agressiva que não foi Deus,
eu tenho que me arrepender como qualquer um de vocês. Porque só Deus pode trazer palavras agressivas. E Ele não é um malcriado. E Ele não está me agredindo, Ele não está me provocando, Ele está me ajudando com suas palavras duras. Dá para você entender? Onde está o Pai? A gente apresenta as crianças, as pessoas creem no ministério da gente. Eu pergunto, todos vocês creem de verdade? Se vocês crescem, a hora que vocês ouvissem uma palavra de correção, vocês diriam, obrigado, Pai. Quando eu ouço uma palavra de correção de Deus, eu tenho que dizer, obrigado, Pai. Sabe o que eu falo todo dia para meu Pai? Pai, me perdoa, não me castiga, me liberta. São minhas orações, quase todo dia. Pai, me perdoa. Não me castiga, me liberta. Eu queria que vocês pudessem entender que a mensagem que a gente prega, até que chega aquela pessoa que talvez vocês estão esperando, eu tenho essa mensagem assim, Pai, me perdoa, não me castiga. E eu tenho essa mensagem para minha irmã, para meu irmão, Pai, perdoa minha irmã, perdoa meu irmão. Não os castiga, porque é algo que eu quero para mim, porque eu faço as minhas orações, porque eu também sou humano, tenho um gênio forte. Irmão Branham também tinha, Jesus Cristo também tinha. O profeta diz que o pregador é nervoso. E tem hora que a gente tem que conter para não falar palavras nossas mesmo, palavras agressivas, que agrida a pessoa. Mas se aquela palavra é a palavra de Deus, para nos repreender, para nos corrigir, para nos colocar no lugar, devemos ser agradecidos a Deus. Diga, Pai, eu quero ouvir sua voz. Sabe o que Deus vai falar para você? Escuta seu pastor. Você crê que eu estou nele? E irmão Branham diz assim, se você não pode crer que Deus está em seu pastor, deixe-o. Então eu pergunto, você pode crer que Deus está em mim? E vocês que são mais próximos de mim, mais conhecem minhas falhas, minhas lutas, minhas agitações, meus nervosismos. Irmão Branham era nervoso que tinha uma úlcera nervosa e atacava ele mesmo, não atacava os outros. Irmão Branham era um homem amável. Irmão Branham não tinha palavras agressivas, tinham boas palavras. Agora, se eu tenho alguma palavra agressiva para você, que não é a palavra de Deus, eu quero pedir perdão a cada irmã, a cada irmão. Mas não te iluda, não te engane, que quando você, não, como mulher, não pode ouvir o seu marido que é um cristão, você pode pular, mulher, gritar, orar, resmungar, ler a Bíblia o dia inteiro, jejuar. Se você não ouve o seu marido, não vai adiantar nada. A Bíblia diz que é para ele te amar, mas para você reverenciá-lo. Assim sou eu e Deus, assim nós, a igreja e Deus. Nós temos que aprender isso a vida toda. Precisamos ouvir palavras que nos coloquem diante de Deus, para que Deus possa falar conosco através de um pregador. Para falar em casa, tem hora que um menino em casa falando nos repreende. Um menino. Eu não posso ser aquele que eu não posso receber correção. Eu tenho que receber correção. Tem hora que o homem é assim. Eu sou homem. É eu que corrijo. Não, tem hora que a mulher tem que corrigi-lo. Falar para ele. O que diz a irmã Meda para o irmão Branham? Aquela hora que ele falhou.
você acha que você disse a coisa certa? Ele diz, mas a hora que eles telefonaram, eu corri para o quintal, para o fundo do quintal. Mas a esposa diz, mas você estava aqui quando o telefone soou. Eu gosto de um homem desse, que escuta a mulher. Aí poderia, um machista, poderia chegar e dizer, cala a boca, mulher, eu sei o que estou fazendo. Não, ele reconheceu o seu erro. Eu tenho que reconhecer meu erro, você tem que reconhecer seu erro. Não temos que buscar como nos justificar. Temos que entender, errei, falhei. Eu sempre quero fazer como filho pródigo, pequei. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um jornaleiro. Mas ele é pai e eu sou filho. E se eu sou filho, ele não vai me tratar como jornaleiro. Ele vai continuar me tratando como filho, mesmo que eu desperdicei toda a saúde, todo o dinheiro, toda a bênção que ele me deu. Eu desperdicei, mas ele vem e me trata como filho. Agora, você é um filho, só que você é um filho sujo. Traz água aí, vamos, lava ele. Você é um filho, mas é um filho que não tem o Espírito Santo. Traga anel aí. É o Espírito Santo. Põe o anel nele, sela ele. Aí sim. Aí vem o crente velho que chega em casa e fica mal com o pai. Esse rapaz gastou tudo, a sua herança. E agora tu faz festa para ele quando ele chega, e eu estou aqui e nunca me desse um cabrito aqui para me comer com meus amigos. Este teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, você tem que ver que o crente que fica em casa, muitas vezes, eu digo, na igreja, ele é justinho, bom, abençoado, mas muitas vezes ele não tem entendimento sobre aquele irmão que falha, aquela irmã que falha. E um pastor é obrigado a ter esse entendimento de ver as falhas dos outros para que ele possa então ter misericórdia. É isso que Deus quer de cada um de nós, que tenhamos misericórdia um do outro. E que a palavra de correção chega, esta palavra é agressiva, ela é de Deus. Deus quer me posicionar, Deus quer mudar minha natureza. Amém. Pai, te damos graças, Senhor. Eu posso te chamar de Pai, porque eu tenho falha todo dia. E eu tenho dito, Pai, perdoa-me, não me castiga. Perdoa minha família, não a castiga. Perdoe minha igreja, meu ministério, e não os castigue. Perdoe meus diáconos, meus obreiros, evangelistas, e não os castigue. Este é o nosso coração, Senhor. Na hora em que vivemos, reconhecendo que se não formos um pai como o Senhor é o Pai, não merecemos a posição que nós estamos nela hoje. Por graça, estamos aqui para estender a mão ao irmão caído, à irmã caída, ao irmão pecador, à irmã pecadora, aos que sofreram agressividades e que precisam de um levantamento, mas que crê no poder da palavra de Deus, na mensagem de Deus, na palavra do Pai, que crê na palavra do Pai, que reconhece-o como Pai, e que sempre o Pai está certo. É o Pai que está certo, é Deus que está certo. E nós, como mortais, Senhor, temos falhas que as pessoas estão procurando para pisar em nossa cauda, se houvesse uma cauda. Mas é isto que fazem. Mas estamos aqui lutando para uma vida melhor, que glorifica o seu precioso nome, que possamos estar debaixo do seu jugo, do seu fardo. Eu quero estar debaixo dele, porque tu és o meu Pai. Poderia ter me matado muito antes, assim como
O profeta disse, mas o Senhor nos deu vida. Estamos agradecidos por isso, Pai, porque falhamos desde que nascemos. Ao nascer já somos uma falha. Já viemos pela vontade permissiva do Senhor, porque parou de ter aquela geração da palavra falada lá no princípio, no Gênesis, quando Adão e Eva pecou. Então viemos pelo sexo e a sua vontade permissiva, mas o Senhor permite a gente vir aqui, viver, usufruir da vida, usufruir até do sexo, corretamente, sermos abençoados e pedirmos a sua graça em cada momento que fraquejamos, porque Tu és o nosso Deus, a nossa força. Ajuda meu irmão, minha irmã, nesta hora, Pai, que o coração de cada um de nós esteja cheio de amor, cheio de fé, cheio de reverência e cheio de reconhecimento por aquilo que o nosso Pai tem feito. O Pai do céu, o Pai de casa, o Pai ministerial. Obrigado, Senhor. Te damos graças pelo profeta que o Senhor mandou, que a gente está sempre aprendendo com os passos de William Branham. Aquela vida espiritual, capaz de perdoar, de viver bem com todo mundo. Mas muitos não podiam viver bem com ele. Hoje estamos agradecidos por crer na mesma mensagem. Ajuda este povo que me ouve, que nós todos possamos reconhecer quem é o nosso Pai e nos humilharmos e pedirmos, ó Deus, a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cristo deu poder para o povo seu. Quando Ele subiu, a unção desceu. Todo mundo viu o que aconteceu. E Jesus ungiu todo o povo seu. De Jesus a unção Ele vai mandar para todo irmão que se humilhar. Jesus vai descer para libertar, e o seu poder vai se derramar. Quem estava triste vai se alegrar. Quem estava enfermo, Jesus vai curar. Todo o problema vai solucionar. É somente crer e não duvidar. De Jesus a unção Ele vai mandar para todo irmão que se humilhar. Jesus vai descer para libertar, e o seu poder vai se derramar. Muitas maravilhas Jesus vai fazer, vai dar alegria e vai dar prazer. O maná do dia que vai chover, e com alegria nós vamos comer. De Jesus a unção Ele vai mandar para todo irmão que se humilhar. Jesus vai descer para libertar, e o seu poder vai se derramar.
pastor Jesus vai ungir. Com seu amor todos vão sentir. Quando acabar sua pregação, nós vamos chorar de tanta emoção. De Jesus a unção ele vai mandar para todo irmão que se humilhar. Jesus vai descer para libertar, e o seu poder vai se derramar. Amém, amém. Coisa boa, né? Deus abençoe, irmão José da Silva, cantando, adorando a Deus. E cada um de nós vamos então permanecer nesta palavra e reconhecer que muitas vezes nossas palavras são agressivas a Deus. Israel teve palavras agressivas a Deus, mas eles disseram: em que temos falado contra ti? Eles nunca perceberam. Israel estava cego, ao ponto de Deus falar: vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por estar conosco, por todo o Brasil. Vamos prosseguindo aqui, né, meus irmãos? Vamos fazendo através da internet e vocês vão aproveitando aí no celular. Agora é tempo, o crente permanece firme. Vamos ver agora, porque nós temos crente que permanece firme já faz muitos anos, ouvindo só pela internet. Agora vamos ver nossos irmãos de Franca, né? Que só fica em casa, vai ouvir só pela internet. Vamos ver agora se permanece firme, certo? Firme na palavra, que é o precioso para todos nós, esta firmeza na palavra de Deus. Deus te abençoe. Uma boa noite ao povo do Brasil, África, Portugal, Estados Unidos, Califórnia. Deus abençoe o irmão Elias lá nos Estados Unidos. Grande abraço. Ele sempre está nos ouvindo. E a todos vocês, vamos em paz. Teremos aí mais uma semana de luta, cada um dentro de casa. Vai lutar em casa, né? Dentro de casa, cada um dentro do seu lar, por enquanto está desta maneira. E quinta-feira, se Deus quiser, a gente estará com vocês outra vez, quinta-feira, 20h. Vamos estar aqui, se Deus quiser, falando mais um pouquinho desta palavra verdadeira, a palavra de Deus. Boa noite, meu abraço a todos.